Bicast 2023, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, dessa vez com o Adamo. Quero te agradecer, Adamo, por estar por aqui, agradecer aos alunos que estão nos ouvindo da Barra, do Recreio, Tijuca, Botafogo. Temporada de Bicast 2023, já conversamos um pouquinho com a Marina em capítulos anteriores. Desta vez achei interessante trazer o Adamo para conversar com vocês também. Adamo, que já participou com a gente no ano passado. Já tive esse prazer. Me fala um pouquinho como é que você está, as expectativas para a gente conversar hoje. Feliz com o tema, a galera participou firme aí da votação, mandou bem nas escolhas. E empolgado para discutir, né? São questões muito variadas que a gente tem aí nas discussões de hoje. Mandar um abraço para todos os alunos que deram um retorno legal dos últimos Bicasts, né? Sobre o quanto ajudou nas redações, o quanto está fazendo refletir. O intuito é esse. Participar antes, assistir e dar o retorno depois para que a gente possa estar sempre antenado aí com as necessidades de vocês. É isso, como o Adamo comentou, gente, a escolha dos temas foi feita por vocês no Instagram. Nós fizemos uma pré-seleção, escolhemos ali umas duplas de temas, lançamos lá no Instagram e vocês escolheram, e o primeiro ponto está aqui. Vamos falar sobre Larissa Manoela e o que aconteceu há pouco aí em relação à sua vida pessoal e profissional. Larissa Manoela, que é uma artista que já vem tendo a sua vida exposta há algum tempo, desde muito pequena, tá fazendo novela, tá fazendo filme, série, propaganda. Então, é uma figura aí que certamente, ainda que você não a conheça profundamente, já deve ter visto em algum lugar, em algum momento, até porque ela saiu da SBT, foi para a Globo, e a Globo dá uma projeção ainda maior às figuras. E há pouco, para quem está aí um pouco perdido no personagem, Larissa Manoela veio à mídia comunicar que estava sendo pressionada, controlada, enfim, cerceada pelos pais que estariam fazendo ali um controle excessivo, impositivo em relação às suas finanças e à sua vida de modo geral. Veja que eu estou dizendo em tese, porque afinal de contas a gente não tem como bater o martelo. Ainda imagino que vá surgir muita coisa em relação ao caso, muita polêmica, muito print vazado. Eu digo isso porque volta e meia saem uns prints que seriam supostamente conversas dela com a mãe. Então acho que muita coisa ainda vai caminhar nessa direção. Eu prefiro não bater o martelo e prefiro analisar muito mais o caso do que a veracidade, porque afinal de contas a veracidade nós nunca conseguiremos constatar nos seus mínimos detalhes. Então, se você não sabe do que se trata, eu acho que vale a pena, como dever, antes de ouvir o Bicast, se inteirar sobre a pesquisa básica. Fazer uma pesquisa básica. Tenha certeza de que qualquer site de fofoca vai comunicar um pouquinho, porque todos os sites de fofoca falaram sobre isso, principalmente por conta da matéria que saiu no Fantástico, foi dividida em duas partes. Logo após, a Cris Flores, do SBT, fez também uma reportagem com a mãe da Larissa Manoela, e aí ficou gregos e troianos de um lado, alguns acreditando no que Larissa contava e outros acreditando. Tivemos torcidas organizadas. O pessoal foi aderindo, porque é isso, a internet vai acabar também servindo como um termômetro, né? Porque a internet vai mostrar mais ou menos para onde a população está caminhando no sentido de apoiar uma ou outra. E aí eu fiz algumas perguntas aqui, Adamo, que eu acho que podem conduzir a nossa reflexão, mas sinta-se à vontade, é claro, para também contribuir, tá? Os pontos são muitos e nós poderíamos ficar aqui semanas fofocando sobre isso, mas eu selecionei aquilo que eu considerava mais importante, até porque a fofoca aqui precisa ser com propósito. Ou seja, a gente precisa fazer dessa fofoca algo útil, não só para as nossas reflexões de modo geral, mas para pensar um pouquinho a produção de redação, tá? Então, eu acho que para início de conversa a gente já comentou, a gente não consegue chegar às conclusões sobre o caso, nem é a nossa pretensão aqui, mas o que me chamou muita atenção é que a Larissa Manoela, eu acho que ela se une a um grupo de artistas, grupo já suficientemente grande. A gente tem no Brasil e fora do Brasil inúmeros artistas que têm as suas vidas exploradas profundamente desde muito cedo. Eu até fiz a seleção aqui comentando em Britney Spears, que há pouco também foi aí pauta do movimento Free Britney, em que as pessoas se uniram para trazer e denunciar o que a Britney estaria vivenciando em termos de controle do pai, não é isso?
A Britney passou a participar de uma tutela e, né, o pai tutelava a sua vida por conta de algumas questões relativas ao uso de drogas e por conta de desequilíbrio emocional que ela estaria vivenciando. E aí a população chegou e começou a fazer um movimento para libertar a Britney das amarras Outra do torcida pai. organizada. Né? Outra torcida organizada que funcionou muito. O movimento ganhou escala global, até porque, enfim, a globalização faz isso. Mas Britney Spears e Larissa Manoela e Amy Winehouse e tantas outras figuras que... Lindsay Lohan. E figuras que normalmente... Guarda, né? Figuras que estão ali despontando como polêmicas ou controversas. A própria Sandy, que há pouco tempo aí teve o fim do seu casamento também noticiado, que desde muito pequena é a cara da mídia, né? Não há um escorregão que ela faça que a mídia não comente. Queria que você comentasse um pouco pra gente sobre isso. Como é que você vê, como é que você interpreta a vida de pessoas que desde o berço vem sendo fotografada e exposta, porque afinal de contas, confusão com a família eu tenho, você tem, Bruno que tá por trás das câmeras certamente também o tem, ele disse que sim, que tem. Sim, já fez aqui um sinal. Falou assim também, disse que tem muito. Falou que... Isso ele não falou. Casos não. de família, Bruno. Que a esposa tá vendo, já vai achar que é pra ela essa história. Todos nós temos os nossos conflitos, mas alguns conflitos viram pauta de podcast e outros não. Você acha isso saudável, nocivo? Como é que você vê isso? Os nossos conflitos, eu acredito que a polêmica ali se restringe a reuniões familiares, almoços de domingo, né? Diferente de ocupar as telas da TV e os principais canais de YouTube. Né? Essa mediatização da vida dessas figuras, entre outras, que a gente nem comentou aqui, ela transforma a vida pessoal numa novela da vida real. Se acompanha, inclusive, em capítulos. Né? A entrevista da Larissa foi em 2 partes. A da mãe só não dividiu porque não quiseram, porque era longa também, tem em torno de 30 minutos. E você fica acompanhando e torcendo para o personagem como se estivesse assistindo uma novela das 9 do padrão antigo global, né? Que fica todo mundo assistindo. A gente tem perfis diferentes aí. Né? A Sandy não entra, talvez, no nível de polêmica das outras figuras que a gente abordou. A Larissa está mais alinhada com essa coisa da Sandy, embora tenha ali notícias de vez em quando de assuntos mais picantes, mas ela não tem esse controle da família porque tem problema com drogas ou bebidas e comportamentos erráticos. Mas, em comum, tem são alvos da mídia e alimentam sites, alimentam notícias constantes sobre coisas, às vezes, muito, muito tolas, mas em outros momentos vale a pena, sim, a gente discutir, porque traz reflexões importantes, né, sobre o funcionamento da mídia, como a sociedade vê isso, como essas discussões são... O que levou isso a ocupar a capa do jornal? É uma pergunta que eu sempre me faço. E também tem um movimento empático, ainda que a gente não possa bater martelo. E eu evito tomar a torcida, que eu falei, eu não fico na arquibancada gritando nem para Larissa, nem para a mãe dela, mas tentando se colocar um pouco no lugar dessa pessoa, né? Que entre brincadeiras sobre o dinheiro ou impropérios contra a mãe, você se colocar ali no lugar e assim, como é que seria essa situação acontecendo comigo? Que tipo de reação ela tem que é justificável, que tipo de reação que eu não entendo, mas se eu me colocasse no lugar dela, daria para relativizar ali e falar, talvez ela possa ter direito de explodir desse jeito. A primeira coisa que me chama a atenção é a forma como tudo isso é anunciado, né? Por muito pouco tem cara de desabafo, embora você tenha maquiagem, cabelo e câmeras tentando dar um ar de... Olha como é espontâneo o desabafo, se ela não viesse aqui agora a falar isso, nossa, o mundo dela seria bem pior. Tudo planejado, com horário marcado, câmeras a postos, discurso ensaiado, né, até a hora certa da lágrima rolar e da lágrima não rolar. E isso faz com que a gente tenha que ficar com o pé atrás de uma forma muito inteligente para não escolher o lado, igual você falou. E a tristeza porque muitas dessas figuras elas acabam virando o personagem na mão dos diretores, que eu não sei se esses diretores são os dos canais midiáticos, ou somos nós. Uhum. Né? Quem é que está dirigindo a vida delas aí? Mas na mão delas, muitas vezes, não está. Então, vai alimentando, né? Elas, em alguns momentos, elas se expõem demais, entregam certas decisões, tem quem está certo e errado na mão de quem está vendo. Aí a gente tenta direcionar a vida delas também com as torcidas, teve enquete sobre a Larissa Manoela, né? De quem estaria certo, logo depois da entrevista da mãe dela na SBT. Então, cria um assunto pessoal que deveria fazer a gente refletir um pouco mais, muitas vezes vira um circo.
vira entretenimento e estou à espera do próximo capítulo. Isso é negativo, né? Tem 2 pontos da sua fala que me chamam a atenção e que eu acho que é importante eu pensar para a gente jogar uma luz ainda mais forte. Você comenta sobre o quanto certos aspectos da própria reportagem podem interferir na interpretação do público. A posição do corpo, a roupa que se utiliza, Exatamente. a fotografia, a iluminação. A gente está gravando esse podcast aqui, mas muita coisa foi pensada. Esses microfones, a posição das garrafas, a abelhinha, o AZ, a luz, tem toda uma reflexão Abre por como? A trás. primeira pergunta, qual será? Nada é totalmente espontâneo, até porque senão isso aí seria um desastre se fosse completamente espontâneo. Então, o máximo de espontaneidade a que a gente chega, ainda assim presume alguma preparação mínima. E isso não tem a ver com dizer que Larissa Manoela estava mentindo, não é sobre isso. É sobre a forma como se recebe, né? Porque tudo isso vai interferir também. Eu lembro muito de acompanhar a reportagem da Larissa. Como você bem disse, o Fantástico fez questão de dividir em 2 partes. Isso já é uma estratégia muito clara de criar uma tensão e uma expectativa para a segunda parte. Isso aí é óbvio, né? Isso ficou, acho que, bem evidente. Mas durante a apresentação da reportagem em si, a edição, a fala da Larissa ia sendo entrecortada por imagens dela na praia, caminhando, olhando para o horizonte. Todo um planejamento, a música que toca no momento certo, o olhar dela, hora para a entrevistadora, hora para a câmera. Tudo muito bem pensado, né? E não tem nada a ver com dizer, olha, ela tá mentindo, ela tá criando são coisas distintas. Ela pode estar sendo absolutamente verdadeira e o que ela traz pode ser completamente verdade. Isso não nos impede de perceber que todo esse arranjo vai ou intensificar uma noção de dor, ou amenizar, ou tornar a mãe ainda mais vilã. Da outra parte também aconteceu. Quando a Cris Flores começa a entrevistar a mãe, também há uma construção ali toda voltada para a defesa da mãe. Eu lembro de estar vendo a mãe conversando e ter uma foto da família logo atrás, num móvel assim, sabe? Que a mãe estava conversando, aí tá o pai, a mãe e a Larissa. Estrategicamente posicionado. Cenas da infância, da novela do SBT, né? Infantil. Sim. Fala videozinho dela dançando com o pai. Tudo isso cria um clima para se vender melhor a história que está sendo contada ali. E a gente não pode ser ingênuo a ponto de imaginar que tudo aquilo é uma grande coincidência, que a roupa não foi escolhida. Tudo é escolhido, estamos falando de televisão. A gente precisa pensar em todos os detalhes que compõem. E um espectador minimamente consciente precisa estar atento a isso, inclusive, para chegar a conclusões, se é que a gente precisa chegar a alguma conclusão. Bom ponto. O segundo ponto que você comentou é sobre as brincadeiras que fizeram a respeito do caso. Enquetes, votações, ligas de torcida, fã-clubes e tudo mais. Jeito brasileiro de ser. O tal jeito brasileiro de ser, de fazer piada com tudo. Os alunos comentam muito isso em redação, a respeito dessa identidade brasileira de criar humor sobre as tragédias mais terríveis possíveis. E quanto a Larissa Manoela, também houve. Eu vi muito meme em relação a isso, sobre aquela situação de ela não ter dinheiro para comprar o milho. Eu acho que esse foi o ponto alto da brincadeira, né? Ela não teria dinheiro para comprar o milho, aí o pessoal fez um sem número de memes comentando sobre Larissa, eu te empresto um dinheiro para você poder comprar um milho na praia. Queria que a gente comentasse um pouco sobre isso. Se, por um lado, esse humor faz parte da nossa identidade, de um jeito de ser, de transformar as coisas em algo um pouco mais leve, e talvez isso nos sirva como certo escapismo, palavra muito utilizada pelos alunos também em redação. Você vê algum problema nisso? Algo que pode ser perigoso? Ou para você faz parte do jogo mesmo, a gente faz piada, isso não significa nada? Queria uma análise tua em relação a esse jeito brincante que a gente tem de interpretar situações, sejam elas domésticas, políticas, econômicas ou qualquer coisa do tipo. Eu gostei muito do brincante. Gostasse? Gostei. A primeira, assim, antes até do caso da Larissa, eu acho que envolvendo nenhum caso específico, mas isso aparece muito nas nossas aulas, algumas questões sobre a cultura brasileira, o jeito brasileiro de ser. Essa questão do humor já foi discutida em muitas aulas este ano. E eu acho que a primeira coisa é não jogar tudo nas costas das redes sociais, como muitas pessoas fazem, como se as redes sociais tivessem inventado isso. Antes das redes, o brasileiro não brincava com assuntos sérios e agora ele brinca.
Você tem o meme, que é um instrumento, né, que nasce com a rede social, ok, mas a gente já teve... O seu nome não era meme, a gente pensar em outros nomes, que charges de jornais brincando com assuntos muito sérios, as pessoas na rua reproduzindo cenas que deveriam ser tristes, não deveriam ser alvo de brincadeira. E aí tem os dois lados que devem ser levados em consideração. Faz parte de um jeito de encarar a vida de forma mais leve, e em alguns momentos isso é muito útil para que a gente possa sobreviver a essa rotina tão massacrante, né? Abrir o jornal e ver inúmeras notícias ruins. Sim, faz parte e muitas vezes isso é útil. Eu acho que todo mundo se utiliza um pouco desse recurso. Mas aí sim a internet potencializou o alcance dessas brincadeiras, né? Com os memes, com os áudios, com vídeos que os anônimos gravam e daqui a pouco o vídeo viraliza. Nossos alunos fizeram a cena do milho. Eu tive alunos que fizeram a cena e me mostraram depois. Por vídeo? Fizeram. Eles fizeram o vídeo do aluno comendo. Não era milho, era um salgado, mas ligando para o pai, pedindo dinheiro. É inevitável que alguns desses pontos virem brincadeira. Muitas vezes essa brincadeira não quer dizer que seja vazio, pode fazer pensar, pode fazer com que o assunto entre em pauta de uma maneira um pouco mais leve. Só que há, em alguns momentos, não exagero, é até uma coisa meio desumana, né? A gente tem memes, brincadeiras que ultrapassam essa coisa só do jeito inocente de encarar o assunto para ser mais leve. A gente tem memes sobre tragédias naturais, desde Brumadinho até agora a tragédia lá do ciclone no Rio Grande do Sul. Pessoas fazendo memes de extremo mau gosto, para não dizer desumanos, de pessoas rodando porque o vento estaria levando, e aquilo viralizando, aí uma pessoa fazendo outro vídeo respondendo primeiro. O da Larissa gerou um monte de memes com brigas de família, com simulação de briga e discussões. Eu quero meu dinheiro, eu quero comprar meu milho. E eu acho que o instinto leva primeiro para uma risada, mas deveria haver um movimento depois de reflexão sobre isso, né? O quanto tem de estratégia para que se aborde o assunto de uma maneira mais leve, mais interessante na hora até de falar com os alunos, e o quanto tem de querer fugir da realidade, abrir mão de ter um mínimo de senso crítico, de encarar certas situações com a gravidade que ela merece. Então, sim, a rede social não inventou isso, mas ela é responsável por potencializar e por, parece, cada vez mais apagar ali aquela linha do, olha, até aqui, sabe, tá razoável, até aqui tem sua graça, agora não tem mais. E você não consegue nem mais ver a seriedade do assunto, porque virou o quanto a gente consegue fazer mais palhaçada e brincar mais e ser mais engraçado. Sim. Sobre coisas que muitas vezes não são. Né? Sim. Tem uma pessoa ali atrás. Começar a conversa com aquela pergunta, com aquela sua afirmação de a gente não pode bater o martelo e tal, nem é nosso interesse aqui, não é nosso objetivo, foi muito importante. Pode ser verdade, tudo que ela falou ali, eu não sei, não tem como afirmar, a gente vai acompanhando as notícias, mas ainda que seja verdade, tem formas de se falar essa verdade. E sendo verdade, total ou parcial, tem uma pessoa sofrendo ali. Alguém, imagina-se que os dois lados estejam sofrendo, até tem quem está errado pode estar sofrendo, não sei se assume o erro ou não assume, e a gente vai fazendo graça e vai se esvaziando o espaço para reflexão. Né? O quanto isso tem a ver comigo, o quanto isso pode ser discutido com um propósito maior, não só de redações, mas para a vida, de relacionamentos, etc. Acho que a gente vai esvaziando o campo do debate saudável para inflar o campo do vamos fazer graça. E aí o meme, eu acho que ele perde seu propósito de ter algum senso, alguma coisa da ironia, da crítica por meio do humor, e não deboche, simplesmente. Eu acho, eu tô derrubando as coisas todas aqui, deu uma grande trombada no microfone. Vingança. Vamos fazer falha nossa depois, Bruno, fazer situações. Making off? As situações tem que ter, né? Vamos emplacar esse projeto. Você comenta e usa uma palavra que eu acho ótima, que é a palavra esvaziamento. E eu acho que ela vem como uma luva para nossa conversa. É bem uma palavra simbólica mesmo. O esvaziamento, ele diz respeito à liquefação das coisas a tal ponto de perdermos qualquer coisa de útil que aquilo nos traz. Então, a coisa vai esvaziando, vai virando um riso pelo riso, o riso por si mesmo, e isso vai sendo elevado a tal potência que qualquer utilidade que um determinado ato possa vir a oferecer, ele se perde, porque ele vai se liquefazendo mesmo, e vai se perdendo diante desse meme, que tem também um potencial de crítica muito grande, porque o humor é ferramenta de crítica.
E isso não é de hoje, também não é com as redes sociais. Lá, a gente está pensando aí em cantigas de escárnio e maldizer, lá pelas tantas da Idade Idade Média. Média, e a gente está falando do humor sendo feito com finalidades políticas, de crítica, de análise de um sistema. Mas, ao mesmo tempo, concordo com você totalmente. Existe uma risca no chão que a gente precisa passar e que não é fácil passar. Eu uso essa imagem da risca porque você fez aqui sobre a mesa, né? Passar uma risca e dizer, daqui em diante parece que já não é tão saudável assim. Ao mesmo tempo, me parece que até a gente também tem dificuldade de passar essa risca. E se a gente tem dificuldade, você imagina os nossos alunos com os seus 15, 16, 17, e eu estou falando ainda dos mais velhos, porque a gente pode falar ainda dos menores. Como fazer com que o nosso aluno tenha essa percepção sobre, olha, talvez essa piada aqui, ela apague um pouco a humanidade da coisa, ou leve a coisa para o nível do desrespeitoso ou do Perde-se o referencial. desumano. Chega uma hora que você não sabe nem mais como o assunto começou. O que deveria ser discutido se perde tanto no meio daquele humor todo. Sim. Que a conversa passa a ser sobre o milho e não sobre a situação em si que aquilo representa. E piada gera piada, né? E quando você vai acompanhar o fio condutor de onde nasceu, de fato você perde o ponto gerador daquilo. É uma pena que as pessoas, no geral, tendem a ser muito maniqueístas, como sempre, na verdade. Imaginam que o fato da gente criticar essa nuance do humor tem a ver com negar a possibilidade de ele existir. Não é sobre isso, né? É sobre a gente conseguir entender as nuances mesmo do que nos acontece, né? E usar o humor como uma ferramenta de potencialização das coisas, sem precisar virar um grande careta e negar a importância do meme, mas também não se rendendo a ele por si só. Eu acho que é isso que vai fazer com que a coisa seja minimamente leve, se é que ela pode ser, porque me parece que em alguns contextos não tem como. A piada é inadmissível. Você trouxe aqui alguns exemplos. É inadmissível uma piada com uma guerra na Ucrânia, é inadmissível uma piada com a morte alheia, e aí descamba para um outro universo. E, ao mesmo tempo, também saber circular do humor à crítica sem cair em armadilhas da desumanidade. Jogando a luz em outro ponto, eu vi muita conversa nas redes, inclusive eu vi em sala de aula, que o que aconteceu com Larissa Manoela teria sido uma estratégia de marketing para se promover, para se lançar ainda mais no mercado, que foi uma acusação que recaiu também sobre a Luísa Sonza. E eu faço questão de chamar a atenção da Luísa Sonza justamente hoje, porque a gente está vivendo ainda muita fofoca sobre Luísa Sonza e seu término com o Chico Moedas, ou como queira, né? Rei dos bitcoins. A Luísa Sonza foi até um programa de televisão aberto, Mais Você, da Ana Maria Braga, que é um programa super popular, leu uma carta em que ela contava que teria sido traída, e muitos viram nisso uma estratégia de marketing, já que a Luísa Sonza estava ali envolvida num processo de racismo e que nesse dia foi justamente um dia importante ao caso, e que isso teria sido usado como uma cortina de fumaça. Também não vou bater o martelo quanto a isso e nem determinar. Eu acho que o nosso ponto está aqui muito mais como provocadores. Como é que você vê isso? Você bota fé em alguma direção? Acha que é possível? Vislumbra alguma coisa nessa direção? E ainda que você não vislumbre, porque vai lá, você pode me dizer assim, David, olha, não sou capaz de fazer essa afirmação. Eu acho que é especulação demais da nossa parte. Independentemente de ser uma especulação, o fato é que tem um efeito. Certo? Está claro, né? Causa-se um efeito natural sobre a imagem de Larissa Manoela. Tanto é que estamos aqui falando sobre ela e não estaríamos falando sobre ela se não tivesse acontecido o que aconteceu. Comenta um pouco pra gente sobre isso. Bater o martelo de jeito nenhum, mas admitir como humano que você vai sendo levado pelas narrativas e vai se posicionando ali dia a dia. Você não pode não conversar o dia inteiro disso com alguém, não vai ser o assunto principal do seu dia, mas você se pega lendo uma notícia, aí parece que tem um ponteirinho que te leva mais para um lado, para o outro, e fica ali remoendo. Os artistas, eles, tanto a Larissa se defendendo de algumas acusações, como a Luísa, principalmente, uma indignação que também não dá para dizer o quanto ela é real, o quanto ela é uma resposta necessária, né, para dar uma satisfação para o público. Nossa, que horror vocês pensarem isso de mim. Mas deixou de ser há muito tempo algo
espontâneo, você faz sucesso naturalmente, você se conecta ao seu público naturalmente. A gente sabe da lógica empresarial que tem hoje, né, na condução dessas carreiras. Outros artistas, centenas de milhares de artistas já se utilizaram de estratégias dessa, explorar fraquezas, explorar polêmicas, explorar falsas acusações, se fazer de vítima. Não é nada novo. Se ela fez, se foi essa a estratégia, ela não foi a primeira, né? Nem vai ser a última. Admite-se que ela é muito boa nisso, se essa foi a intenção, porque foi tudo muito bem organizado, o impacto que se criou foi enorme. Mas há notícias aí também, confiando na fonte, né, que é o próprio jornal da mesma empresa, na qual ela leu a carta lá, de que houve conversas antes da gravação, um momento do choro da apresentadora, em que até que parte ia ser lida a carta se ia ter um comercial no meio, isso não teria, porque o comercial é muito importante para que o mercado da vez consiga fazer anúncio, né, das suas ofertas e promoções. Então, eu não me sinto culpado de desconfiar dos artistas nesse momento. Tenho muitas desconfianças em relação à separação e o momento em que ela foi anunciada, justamente com o fim do processo, que, pô, é uma marca, eu acho, indelével. É uma pena que as pessoas estejam deixando isso em segundo plano, né? Pouco se discutiu na época que aconteceu, agora, então, o relacionamento, o fim dele e a possível traição. Ontem ou anteontem saiu uma paródia musical, mudando a letra, de um grupo de humor fez, no bar que aparece na letra original. E aí as pessoas já estão comentando agora mais, vai perdendo-se a linha, como você falou na questão anterior, né? Já não está nem se falando da Luísa, mas está se falando de quanto esse vídeo é mais engraçado do que é mais legal do que o original. Então, as desconfianças são cabíveis. O que não pode tendo tão poucos elementos e tão pouca entrada nesse mundo, bater o martelo e dizer que ela é vilã e tal. Eu acho isso muito prematuro. Eu não prefiro não entrar nesse jogo. Mas eu tenho as minhas impressões, sim, desconfio, acho conveniente. Muitos famosos já tiveram relacionamentos que ajudam a alavancar a carreira, seduzir o público, fazer o público ter um pouquinho mais de sentimento, de empatia em relação a você. Sim. E no dia seguinte isso vira inúmeras... transforma, já que o Chico é moedas, né? Acho que tudo vira moedas. Mais músicas tocadas no Spotify, mais visualizações. O vídeo da entrevista na Globo bombou de uma maneira surreal. Eu custei acreditar nos números que eu vi lá das visualizações sobre a leitura da carta. Faz parte do jogo da sociedade moderna. Acho que cabe a quem está assistindo fazer esse filtro. E muitas vezes a gente não é capaz de fazer, né? A gente vira um instrumento também ali de manipulação. É manipulado, ajuda a que mais pessoas sejam manipuladas. Esse senso crítico é vital para que a gente possa analisar as situações e não embarcando nelas, indo à direção do vento. Mas eu não sei quanto nós somos capazes, sabe? Não tenho vergonha de dizer que você falou dos professores admitirem que tem as dúvidas. É legal essa humanização do professor, ele não é perfeito, ele não é o cara que sabe tudo. E eu tenho muitas dúvidas. E acho que cabe mais a discussão do que bater o martelo, como você falou. Exato, eu acho que a gente perde no método. A nossa preocupação parece estar mais direcionada em tentar determinar se houve uma má intenção e uma menor preocupação com o efeito. Sabe aquela questão clássica do vestibular, o que o autor quis dizer? Que a gente aprende na faculdade que o que o autor quis dizer importa muito pouco diante do que foi dito e o efeito do que foi dito, certo? Então, muitas vezes a gente está lendo uma obra que o autor quis com. Bom, o que ele quis com, eu não sei. Se ele estiver vivo, a gente pode até perguntar. Se ele já tiver falecido, levou para o caixão a sua verdade. Mas a gente pode analisar o efeito daquilo. Então, se houve uma intenção, isso é tão difícil de mensurar. O fato é que tipo de efeitos isso causa. Isso a gente consegue perceber, a gente consegue analisar. E eu acho que é inquestionável o fato de que a entrevista deu sim uma diluída na atenção que poderia ser dedicada ao andamento do processo. Agora, se houve uma intenção e aí a coisa vira de novo, assuma seu lado, Luísa quis fazer ou não quis fazer. O fato é que uma vez feito, causou algum tipo de efeito. Eu acho que seria mais produtivo que nós caminhássemos nessa direção, porque aí a gente consegue avaliar evidências, concretudes, senão fica no campo da especulação, e especulação leva a pessoas que estão defendendo ideias como fanáticas mesmo, não como pessoas que estão racionalizando o que está acontecendo. Agora, já
nos encaminhando para o final, porque o Bruno já nos indicou que já estamos ali pela hora, não é isso? Poxa, Bruno. O Bruno já tá assim, gente... estamos chegando ao fim e eu acho que é importante a gente, para fazer aí uma amarração final, comentar e puxar essa discussão para o Enem. Há pouco eu comentava com os alunos sobre alienação parental, influência da família na formação de crianças e adolescentes. Inclusive, os nossos alunos receberam um tema em relação a isso, alienação parental, que é um tema também absurdamente polêmico, porque a lei de alienação parental é uma lei bastante controversa Tem suas falhas. Tem suas falhas e complexidade. Embora a alienação parental aconteça, muitos pais usando do seu poder para fazer da criança um grande cabo de guerra. E eu acho que o caso da Larissa Manoela também trouxe à luz sobre qual é o nível de controle que um pai pode ter sobre seu filho e o quanto é saudável ou não saudável estabelecer relações profissionais com os pais, porque isso é um atravessamento inevitável nesse caso. Eles eram pais, ao mesmo tempo também gestores da vida financeira da Larissa Manoela, e quando uma coisa degringola de um lado, a relação profissional ali degringolou. É inevitável que pegue o outro. Não é, né? Como separar ali claramente. A Larissa Manoela, inclusive, chega a comentar: ela será minha mãe para sempre, eu a amo muito, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tá ali, né? Tá ali emaranhado sentimentos que se confundem e que se cruzam. Você acredita que, de alguma forma, essa polêmica familiar seria útil a algum tema do Enem, a alguma possibilidade? Você acha dispensável? A gente comentou um pouquinho sobre o espectro midiático. Eu queria trazer um pouquinho para o espectro familiar para a gente encerrar a nossa conversa. O histórico do Enem, acho que ensina pra gente, tem que ensinar para o aluno esperto e conectado, que o Enem valoriza muito as temáticas sobre direitos de criança, né? Já foram alguns temas sobre isso, desde voltado para a publicidade, em 2014, até temas sobre trabalho infantil. Isso já foi explorado e pode ser explorado porque é um campo muito rico de perpassar vários eixos ali, né? A criança em diversos contextos, você tendo que entender como ela está sendo protegida, o ECA, né? Que agora a proposta de enfraquecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma coisa que entra em muitas redações. Quem faz essa leitura, quem estuda esses pontos dali, consegue reforçar muito bem suas redações. E eu acho útil, sim, sabe? Estamos falando agora dos temas que já foram feitos, mas do que a gente imagina que possa aparecer, ou como a questão da criança possa fazer parte de uma redação que não seja exatamente sobre esse tema. Você tem a alienação parental, que a gente vem discutindo nos últimos anos, está muito presente nas aulas desde o início do ensino médio. Sim. E uma decisão acertadíssima do nosso planejamento de aula, porque os alunos correspondem muito, e histórias e exemplos, e falam de artistas, e falam de como é que é essa coisa de gerir a carreira e os abusos dos pais. A questão da educação financeira, né, que você imagina, se a Larissa Manoela não sabia gerir a vida financeira, quem sou eu para gerir, como é que eu ensino ao meu filho? A questão dos direitos dos adolescentes contra os abusos familiares no geral, abusos psicológicos. Muitos que acreditam que não há culpa dos pais da Larissa, por exemplo. Poxa, mas você vê como eles falam com ela com amor, mas você vê como as mensagens são trocadas num clima assim, mas minha filha, mesmo depois de ver uma bronca. Mas isso disfarça muito abuso, né? Em muitos casos, em muitos relacionamentos, ainda mais envolvendo alguém que é criança ou adolescente, dá para você ser maldoso e abusar e controlar usando palavras carinhosas, um artifício de muitas estratégias de dominação aí. Então, eu acredito que é muito útil, e não é só apostar, eu acho uma estratégia falha apostar sempre que aquilo vai ser um tema. Mesmo que não seja o tema, ele pode fazer parte de uma discussão e que pode ser usado de forma muito produtiva na prova. Gente, precisamos ficar por aqui. Ainda tinha um bocado de coisa, inclusive, que eu escrevi aqui no meu bloco de notas, mas o tempo é mesmo implacável. Vamos publicar uma versão do diretor, imagens, textos. Vocês têm que pedir mais, peçam mais episódios, mais participação, mais tempo. Mas eu acho que a gente tocou em alguns pontos bem importantes, principalmente agora no final da sua fala. Educação financeira, um clássico. Esse é um clássico, tá vendo? Mais um que tem que entrar no Falha Nossa. Um clássico momento que o celular toca quando não devia. A gente falou sobre educação financeira, você falou um pouco sobre o direito da criança e do adolescente também. Você falou sobre controle parental
pontos importantes sobre os quais o aluno precisa pensar e os quais ele pode utilizar na redação. Adamo, eu quero agradecer a sua presença. O Adamo ainda não vai embora, porque a gente vai gravar mais coisa hoje, mas vamos encerrando esse capítulo por aqui. E quem quiser mais, comenta, inclusive nas redes sociais, compartilha o link do Bcast com o pessoal. Pode dar sua opinião no próprio YouTube, a gente lê os comentários. E para o projeto de 2024, a gente pode absorver também as recomendações de vocês. Adamo, obrigado novamente. Alunos, obrigado. Bruno, obrigado novamente por fazer aqui todo o trabalho acontecer. Até um próximo episódio. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.